Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não nos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que essa Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. não nos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus, estamos bem para recomeçar. E é bom a gente aprender, errar menos, e é bom a gente observar alguns erros de outros para evitar imitar, fracassar, para que não aconteça conosco. É muito ruim ser repreendido publicamente, mas é ruim ser repreendido até, digamos, particularmente. Uma pessoa que se aproxima de você, de mim, de um amigo e diz: olha, eu não esperava isto de você. Por isso, por aquilo. É ruim, já aconteceu comigo. Claro, à altura dessa... eu já experimentei isto. Claro que aconteceu também, de alguma forma, eu dizia, eu faria tudo de novo. Se você se aborreceu, se ofendeu, me desculpa, mas eu faço tudo de novo, desse jeito aí. Eu sou muito difícil. E a verdade é que depende da situação, porque tem gente que se faz derrogado, sensível demais e nem tem, às vezes, o que oferecer. Então, na nossa experiência de conviver, na condição de professor, de pastor, a minha condição profissional, eu fui sempre comerciário, trabalhando em várias atividades, em todos, com equipes excelentes, pessoas de muito boa formação, que eu ficava encantado com o comportamento daqueles homens, daquelas mulheres, daqueles líderes, em outros casos completamente envergonhado. Mas é ruim ser repreendido publicamente, principalmente repreendido com muita autoridade. O nosso texto é Marcos capítulo 8 e é a experiência amarga de Pedro, quando foi repreendido por Jesus. Um descuido meu ou teu, um descuido de um apóstolo de Jesus Cristo, um descuido. O inimigo se aproveita para fazer uma coisa aparentemente correta e boa, mas o Senhor Jesus, com o discernimento do céu, não aceitou. Marcos capítulo 8, versículos 27 a 33. E Jesus saiu e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe e no caminho perguntou aos seus discípulos dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, outros Elias e outros um dos profetas antigos. E ele diz: mas para vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro respondendo disse: tu és o Cristo. E ele admoestou-os para que a ninguém dissesse aquilo a respeito dele. E começou a ensinar que importava que o Filho do Homem padecesse muito e fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas e fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras. E Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de diante de mim, Satanás,
porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Eu tenho a impressão que foi a pior experiência de Pedro, da sua infância até a morte. Imagina uma pessoa autêntica como Pedro, atencioso como Pedro, sempre presente ao lado do Senhor Jesus. Todos os momentos mais solenes do ministério de Jesus, ele teve 3 testemunhas consigo: Pedro, Tiago e João. E a ordem é esta. Pedro era tão presente, era tão ligado, era tão envolvido no ministério de Jesus, que ele aparece sempre primeiro. Pedro, Tiago e João. Eles foram, em todos os momentos, os que estiveram sempre com Jesus. E o Pedro, com este envolvimento, com aquele temperamento, aquela decisão de falar primeiro, de expor, de se posicionar. Quando Jesus questionou a respeito do pensamento dos judeus, da sociedade ali, o que eles diziam, quais os comentários que haviam a respeito de Jesus, o Pedro, que era esse indivíduo presente, ligado, ouvindo, sempre observando, ele ouviu essa pergunta de Jesus e a resposta de alguns. Alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és, sim, sem citar nome, um dos profetas antigos. E para vós? E vocês, o que dizem? Aí o Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo. O evangelista Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, dá os detalhes do que o Pedro falou e o que Jesus diz: tu és Pedro, e eu edificarei a minha igreja, que se tornou no pensamento, no ponto, o ponto sensível do cristianismo sem Cristo, é que Pedro é a pedra, que Pedro é o fundamento, que o Pedro é o primeiro líder, o primeiro papa, é tanto que serve lá de contagem. Os 276 ou 277 pontífices, eles colocam Pedro como o primeiro. Sem ele, possivelmente, nunca ter pisado os pés em Roma. Paulo, a gente sabe que pisou em Roma muitas vezes, era um cidadão romano, e não sabemos se ele morreu em Roma, mas é provável. Agora, Pedro não tem quem saiba nada. Simplesmente é um dogma da religião. E o Pedro, aquele homem que tinha sempre aquele posicionamento e era muito presente, muito atencioso, prestava atenção a tudo, ligado. Jesus disse: e vocês? E vocês, o que dizem? E o Pedro responde: tu és o Cristo. Aqui nesse texto de Marcos não tem detalhe. Pedro disse: tu és o Cristo. E Jesus não fez, aqui o Marcos não registra o elogio, o Marcos não registra aquilo que o Mateus fala, o Marcos não registra. Marcos é um evangelho muito sucinto. E o Marcos diz apenas que Jesus recomendou: admoestou-os para que não divulgassem, para que a ninguém dissessem aquilo dele. Quanto mais alguém falasse que Jesus era o Messias, tanto mais perturbação provocaria para o Senhor. Porque o Messias, no conceito dos rabinos, ou de uma linha, de um pensamento, de um certo grupo, um segmento dos rabinos, acreditava o seguinte: quando o Messias chegar, ele tira todos e assume. E era este o pensamento de muitos, que Jesus ia vencer o Império Romano, tirar todo mundo de tempo e ia assumir o reino. Só que Jesus, para assumir o reino, tinha que ser glorificado.
Existiam etapas não reveladas, não compreensíveis, não sondadas pelo espírito humano. O Messias morrer, apesar do Isaías profetizar por volta do 7º século a.C., apesar do salmista descrever no Salmo 22 todo o sofrimento do Messias, mas eles estavam como que cabeça fechada, o coração fechado, os olhos fechados, eles não compreendiam que era exatamente o modus operandi de Deus fazer o Messias ser rejeitado sem ser nocivo, ser condenado sem ser iníquo. Então, era a maneira de Deus fazer a redenção através de um cordeiro imaculado, levando a nossa mácula. E o Senhor Jesus apenas recomenda, o comentário de Marcos aqui é que Jesus só recomenda, não diga a ninguém. Se espalhassem isto, quanto mais divulgasse que Jesus era o Messias, mais perturbação acarretaria o ministério do Senhor. Então Jesus diz, não comentem. E começou a ensinar. Ou seja, admite que recomenda a eles para ficarem em silêncio, não divulgar, e passa a falar da paixão e morte. Começou a ensinar, importa que o Filho do Homem seja morto. Ele vai padecer muito, vai ser rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes, dos sacerdotes, pelos escribas, vai ser morto, mas com 3 dias ressuscita. Como eles não tinham esse tipo de pensamento, estava com outro pensamento, eles tinham visto, tinham observado a ressurreição de Lázaro, a ressurreição do filho da viúva de Naim, a ressurreição da filha do Jairo. Houve ressurreições, mas eles não entenderam. E o Pedro, quando ouviu isto, o Pedro foi quem mais se chocou. O Pedro foi quem mais se chocou. Jesus dizia abertamente, e o Pedro, chocado com estas mensagens, com este ensinamento, chamou Jesus à parte. O Pedro repreendeu Jesus. Tem homens que são audazes, homens audaciosos. E o poder, a compreensão, o interesse em determinados temas ou coisas faz a gente ficar mais audacioso ainda, mais audaz, mais intrépido. E o Pedro chamou Jesus à parte, não o repreendeu na frente dos outros. Pedro parece que era superior a Jesus agora. E Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. O comentário do outro evangelista, tem misericórdia de ti, isso não pode acontecer, não. Acaba com essa história. Não, começou a repreendê-lo. Mas o Marcos, como é da sua natureza, a sua narrativa aqui, a redação que ele dá a esta mensagem é sucinta também. E o Marcos diz que ele começou a repreender Jesus. Mas Jesus, virando-se para ele, diante dos discípulos, repreendeu a Pedro e foi desta natureza tão terrível. Retira-te de diante de mim, Satanás. Era o Pedro que estava falando, mas a inspiração, a motivação, só agradaria o diabo. A motivação do que o Pedro estava dizendo era
um objetivo do diabo: Jesus fracassar em relação à nossa redenção. Retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então, meus amados, ninguém está acima do bem e do mal, ninguém tem compreensão absoluta de tudo, ninguém está isento de um momento ceder em seus princípios, em sua segurança. E o Pedro, apesar de muito atencioso, muito dinâmico, muito ativo e presente em todos os momentos, foi o único dos discípulos que sofreu uma repreensão tão dura. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos ajude e nos ensine a ter moderação no pensar e no expressar. Você precisa disto tanto quanto eu. Vamos fazer a nossa intercessão. A nossa intercessão hoje é pelos enfermos. Tem muita gente enferma e estão espalhando novamente o problema, o vírus, o HIV, o HIV geral, esse Covid, que matou muita gente, e se voltar, imagina quem já tem vontade de escravizar a nação, tendo autoridade para fechar tudo e deixar você trancado em casa, trancafiado em casa comendo a ração. É cruel. Vamos orar pelos que estão enfermos. Bendito Deus, Pai Santo, Pai bondoso que está nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela vida, pela salvação. Obrigado pela tua bondade e graça. Obrigado pelo teu amor profundo. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja em toda a terra. Guarda os meus irmãos. Guarda os antigos irmãos, toma em tuas santas mãos os idosos, experimentados, Pai, servindo a ti, meu Senhor, aqui e em outras nações. Obrigado pelos novos irmãos que estão iniciando, alguns ainda não tão firmes, ainda não congregando, não tendo assumido compromissos, meu Senhor, na casa de oração. Amado Senhor, abençoa e guarda cada um, dá vitória, sustenta, alegra, dá, meu Senhor, a tua paz. E os que estão enfermos, ó Deus, tenha misericórdia. Meu Senhor, atende, Senhor, a nossa petição. Socorre os que estão feridos, os que estão enfermos, inseguros, os que estão sem assistência. Muitos, ó Deus, estão sem assistência, nem medicação, nem alimentação específicas nos casos mais graves. Ó Deus, socorre os que estão enfermos. Tu conheces, meu Senhor, o teu rebanho. Tu és o nosso pastor e conhece todas as ovelhas do teu cuidado. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.